Você sabe que a Moça Maravilha é a sidekick da Mulher Maravilha. Mas você sabia que quando ela surgiu, ela era a própria Mulher Maravilha? Meu nome é Diego Morro, tá na hora da gente viajar no tempo. Em 1948, um ano depois da morte do criador da Mulher Maravilha, né, o William Moulton Marston, o Robert Kanigher assume como roteirista da revista da Amazônia e logo vai se tornar o editor. A Elizabeth, viúva do Marston, uma das criadoras da Mulher Maravilha, né, junto com a Olive, a outra esposa, e o H.G. Peter, ela até se oferece para continuar como roteirista, mas a editora não aceita, passa para o Robert Kanigher e ele então vai assumir como roteirista e logo depois como editor e vai ficar uns 20 anos cuidando do título. O Kanigher merece um vídeo, terá um vídeo no futuro, porque ele é um dos grandes nomes dos quadrinhos, os mais respeitados nomes dos quadrinhos, como editor e como roteirista. Como roteirista, ele está no topo dos caras que mais escreveu roteiros na história. Ele tem no seu currículo personagens como a Canário Negro, é ele que cria o Barry Allen, né, o Flash que vai abrir a Era de Prata dos quadrinhos, e principalmente no gênero guerra, o Kanigher é muito elogiado, é muito reverenciado, é uma influência presente até hoje. Entre as grandes coisas que ele fez no gênero guerra, junto com o Joe Kubert, ele simplesmente vai criar o Sargento Rock. Só que na Mulher Maravilha, o currículo do Kanigher não fica muito legal, não. Ele simplesmente apaga tudo que tinha de maravilhoso na personagem, né? Todos os ideais que tinham sido colocados ali pelos seus criadores, principalmente a questão, né, do feminismo, do que ela representa, do que ela é, tudo isso foi apagado pelo Kanigher nesse período longo aí que ele ficou à frente da personagem, né? Ele muda tudo assim dela. Ele começa a fazer de vez assim essas mudanças a partir da Wonder Woman 98 com capa de maio de 1958. Ali ele reescreve a origem da Mulher Maravilha. É essa origem que talvez você conheça, porque agora a Hipólita, que antes era Hipólite, né, que terminava com a letra E, para ficar mais parecido com o grego, porque a Elizabeth era fluente em grego, então ela vira Hipólita, ela passa a ser loira, ela não é mais morena. Ela sonha que tem que fazer um torneio com as suas amazonas, e aí a Diana vai lá, disfarçada, a filha dela, ganha o torneio, e aí ganhando o torneio, então, ela ganha os poderes dos deuses para vir para o mundo dos homens representar as amazonas. Mas qual é o problema disso tudo, né, que muda tanto a essência da personagem? Agora, antes, a Diana era maravilhosa, era Mulher Maravilha, porque ela era uma amazona, uma guerreira. Ela e as irmãs dela eram poderosíssimas guerreiras. Agora não. Agora as amazonas, elas são praticamente donas de casa. Ela ganha, ou seja, ela ganha os poderes, ela é mais que as irmãs, e ela não ganha, e ao ganhar os poderes dos deuses, né, ganhar essas oferendas dos deuses para virar Mulher Maravilha, mostra que ela não é, né, ela não tem nela a força, a essência e tal. Não, ela ganha dos deuses e tal, né, como se tivesse sido picada por uma aranha radioativa. Ou seja, é tudo errado que ele faz aí, sabe? É muito triste como ele simplesmente vai apagando toda a essência da Mulher Maravilha. Um símbolo que tem disso, desse apagamento, é o avião invisível. O avião invisível tinha sido criado para simbolizar todas as grandes conquistas, as grandes contribuições que as mulheres fizeram para a ciência, para a humanidade, que foram apagadas pelos homens. Por isso que o avião é invisível, ele é uma metáfora para o trabalho das mulheres sendo apagado. Ora, na Wonder Woman 105, com capa de abril de 1959, o Kanigher simplesmente some com o avião invisível porque a Mulher Maravilha agora voa. Então ela não precisa mais do avião invisível. Então ele vai mudando toda a essência da personagem. E isso só vai ser resolvido, gente, infelizmente, lá na década de 80, quando o George Pérez, né, no famoso, né, run do George Pérez, né, com a Mulher Maravilha, que ele traz de volta a essência da personagem, porque ela vai demorar essas décadas inteiras para voltar a ser a Mulher Maravilha. E é nessa Wonder Woman 105, aí do, né, fatídico Morte do Avião Invisível, é nessa Wonder Woman 105 que aparece pela primeira vez a Wonder Girl, que é simplesmente as aventuras da Diana adolescente. A Diana, a Moça Maravilha, é a Diana adolescente. Por quê? Porque a DC, né, a National DC, ela tinha um sucesso já na sua casa, que era o Superboy. O Superboy, que são as aventuras do Clark e adolescente lá em Smallville, o Superboy ele vai aparecer na Morphin Comics 101
com capa de janeiro, fevereiro de 1945. E nesses anos todos que ele fica, né, dá quase 15 anos aí de diferença, né, para aparecer a Moça Maravilha, o Superboy se estabelece como um grande sucesso. Quando tem a crise dos quadrinhos e os super-heróis param de ser publicados, só sobra Batman, Mulher Maravilha e Superman, o Superboy é um que sobra, ele tem até sua revista própria. O Superboy faz tanto sucesso que vai nascer nele a Legião dos Super-Heróis. Então o Kanigher, como editor, como roteirista, ele resolve então simplesmente, ó, vou fazer o meu Superboy, vou criar a Moça Maravilha, e a Moça Maravilha então nada mais é do que a Diana adolescente. Só que aí a coisa fica bem maluca. Na The Brave and the Bold 54, com capa de julho de 1964, o roteirista Bob Hayne e o artista Bruno Pemiani, eles resolvem reunir 3 sidekicks. O Robin, Dick Grayson, né, o sidekick do Batman, o Wally West, que é o Kid Flash, o sidekick do Flash, e o Garth, o Aqualad, o sidekick do Aquaman. Eles reúnem os 3 meninos para enfrentar lá, né, um vilão chinelão lá, o Mr. Twister. A história faz muito sucesso e a editora se dá conta, opa, eu acho que a gente tem um filão aqui. Eu acho que a gente pode reunir um supergrupo só de parceiros mirins dos super-heróis. Então, na edição 60, com capa de julho de 1965, esse supergrupo ganha um nome, os Teen Titans, os Jovens Titãs. Só que os autores, além dos 3 meninos, eles resolvem, claro, né, colocar a sidekick da Mulher Maravilha, porque não tinha como deixar a Mulher Maravilha de fora de um supergrupo, né, dos principais heróis da casa e tal. Então eles resolvem colocar a Moça Maravilha, a Donna Troy. Mas a Moça Maravilha não era a própria Diana adolescente? O Robert Kanigher simplesmente resolve esse pepino chutando o balde, um dos chutes de baldes mais famosos da história dos quadrinhos, dos mais lendários da história dos quadrinhos. Na Wonder Woman número 58, com capa de novembro de 1965, ele escreve uma história onde aparece na porta da editora, né, na porta da National, um grupo de leitores protestando. Passa por esse grupo de leitores a jovem Diana, né, a Wonder Girl adolescente lá, né, Moça Maravilha, passa ela e todo o núcleo dela, né, todos os amiguinhos dela, os amigos, os personagens que fazem parte do núcleo dela, eles vão lá até a sala do Kanigher conversar com o Kanigher. E lá na sala ele explica que ele tem muito carinho por todas as suas filhas. Aí ele fala, né, que ele criou a Canário Negro, ele criou a Safira Estelar, que é a inimiga do Lanterna Verde, Hal Jordan. Ele criou a Arlequina, que é inimiga e também esposa do primeiro Lanterna Verde, né, do Alan Scott e tal. Ele tem muito carinho por todas as suas filhas, inclusive a Diana adolescente, mas por uma questão editorial, elas vão ter, né, esse núcleo todo, ela e todos os seus personagens ali, eles vão ter que deixar de existir. E nessa hora, os personagens, eles viram tipo fotos assim, e ele simplesmente coloca as fotos na gaveta e fecha a gaveta. E os leitores ficam sabendo, então, que todo aquele núcleo da Diana adolescente não existe mais. Simplesmente não existe mais. Chupa Deadpool essa quarta parede, essa quebra de quarta parede. É assim que eles resolvem a Moça Maravilha ser a Diana e ela deixar de ser a Diana. Eles simplesmente admitem para os leitores, olha, teve uma mudança editorial aqui, não existe mais a Diana adolescente. Quem vai consertar toda essa enrolação é o Marv Wolfman. Sim, o Marv Wolfman que lá nos anos 80, junto com o citado George Pérez, vão criar os novos Titãs, né? Então é muito bonito isso de ser o próprio Wolfman. O Marv Wolfman e o Gil Kane, que vão então escrever a história dessa nova Moça Maravilha, a Donna Troy. A origem dela começa a aparecer na Teen Titan número 22, com capa de julho-agosto de 1969. A história é que ela era uma menina, que ela é uma órfã, que ela está num prédio em chamas, ela é salva pela Mulher Maravilha, a Diana leva ela para a Ilha Paraíso, e ela é criada, então, como uma amazona. Logo, ela é uma irmã adotiva da Diana, por isso que ela vira a Moça Maravilha. E na edição número 23, com capa de outubro de 1969, então, eles abandonam aquele uniforme, que era o uniforme, né, da Diana adolescente, e aparece, então, esse novo e lindo uniforme da Moça Maravilha, que vai ficar durante anos, né, como o uniforme principal dela, assim, né, como a cara principal da Donna Troy. Só que a coisa fica pior. A DC, você sabe, a DC tem vários reboots, várias crises. E cada crise que acontece na DC, a coitada da Moça Maravilha sofre com isso.
Ela e o Gavião Negro, né, o Hawkman, são dois personagens que a cronologia deles não faz o menor sentido, já virou piada interna, tem várias histórias dos personagens tirando sarro porque ninguém entende. Ela já deixou de ser essa irmã que quando o Wolfman vai escrever, muda, ela não é mais num prédio em chamas, ela é achada no mar, aí depois já muda, não é mais, quando, né, tem os reboots depois da crise, ela já não é mais uma que foi criada pelas Amazonas, ela tinha a ver com os deuses gregos, aí depois tem o negócio do espaço, nessa Nova 52 eu li, mas não lembro, acho que ela nem aparece, ela vai aparecer só no final, tipo uma vilã. Gente, a coitada da Dona Troy, desculpa, a coitada da Dona Troy, a cronologia dela não faz nenhum sentido até hoje. Tá? Então, fique com a informação de que, primeiro, era a própria Diana, que era a Moça Maravilha, né? A marca Moça Maravilha aparece como a própria Diana adolescente, a exemplo do que foi o Superboy com o Clark, e depois, durante muitos anos, a gente tem um carinho especial pela Dona Troy, que foi a Moça Maravilha durante muitos anos. E depois, simplesmente ignore, né, a trajetória da Dona Troy, porque não faz o menor sentido nos quadrinhos, tá? Ó, chegando essa tarde, é hora da gente voltar pro presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, comenta, compartilhe, diga sobre o que você quer saber, que daqui a pouco eu volto então para mais uma viagem no tempo, mas por favor, não me peça para explicar a cronologia nem da Dona Troy, nem do Gavião Negro, porque é impossível. Tchau!